vocês quiserem estudar crimes contra a dignidade sexual, tem um livro do professor Renato de Melo Jorge Silveira. Ele é professor titular da USP, foi meu professor, foi meu orientador no TCC, e eu indico o livro dele, que é o livro dele de livre docência. Ele escreveu um livro em 2009, salvo engano, se não foi depois, que se chama Crimes Sexuais. O título, Renato de Melo Jorge Silveira. Renato de Melo Jorge Silveira, ele foi diretor da Faculdade de Direito aqui da USP até ano passado, e para mim ele é a pessoa mais indicada se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto. Ou melhor, vamos começar o vídeo, que aí eu posso fazer essa já está valendo? Então, bom, tá aqui o professor Renato. O professor Renato já está apresentado para vocês. Essa aula aqui, em grande parte, salvo as partes ruins que eu vou falar, é baseada nele. Ele é um cara assim, excelente, um cara muito bom, que manja do assunto, e além de manjar do assunto, ele escreve com uma clareza muito grande. Esse código comentado que eu tenho aqui foi organizado pelo Miguel Reale Júnior, e o capítulo que fala de crimes sexuais foi escrito pelo professor Renato. Então, é um código comentado que não é propaganda, mas é um código comentado muito bom. Se vocês quiserem, tiverem oportunidade, tiverem acesso, ou busquem em alguma biblioteca, ou então busquem esse código comentado, que ele é bem bacana mesmo. Tá? Aqui. Chama Código Penal Comentado Miguel Reale Júnior. Tá? É da Saraiva. Foi lançado ano passado, inclusive, em abril. Foi lançado ano passado em abril. Vamos lá. Quando a gente fala do direito penal dos crimes contra a dignidade sexual, a gente pode começar fazendo um apanhado histórico, e vejam bem, da outra vez eu não fiz nem menção ao autor e nem fiz um apanhado histórico. O histórico foi bem pequenininho. Mas quando a gente fala de crimes contra a dignidade sexual, e observem, crimes contra a dignidade sexual, esse título já teve outro nome. Antes eram crimes sexuais, e nas ordenações filipinas eles tratavam de uma forma totalmente diferente, falando de estupro voluntário, sobre mulher virgem, a mulher casada. Então era um tipo carregado de muito preconceito, era um tipo carregado de um machismo que era muito exacerbado. Inclusive o estupro era só contra mulheres, o estupro se mostrava só no coito vagínico, no pênis intravás, o pênis e a vagina. E hoje em dia as coisas evoluíram. O texto dado pelo Código Penal de 1940 ainda não era o ideal. E em 2009 a gente teve uma alteração legislativa. Antes de 2009, se vocês quiserem anotar, tem a Lei 11.106 de 2005, que é bacana para vocês verem como era antes, como ficou com a lei de 2005, e depois tem a Lei 12.015 de 2009. A Lei 12.015 de 2009 é o que trouxe para o que nós temos hoje. O artigo 213, que antigamente a gente tinha um atentado violento ao pudor, hoje em dia é o crime previsto no artigo 213, que a gente tem o estupro, e por aí a gente vai, tá? Antes de começar, antes de falar especificamente sobre o crime do artigo 213, a gente pode colocar esses 3 pontos que são muito importantes. O crime de atentado violento ao pudor e o crime de estupro foram unificados e resultaram no 213. O sujeito ativo do crime de estupro pode ser homem ou mulher, ou seja, o estupro se tornou um crime comum. Antes de 2009, a gente tinha que o sujeito ativo, ou seja, aquele que pratica o crime de estupro, necessariamente era homem. Então a gente teve uma mudança. Hoje em dia, um homem também pode ser estuprado e uma mulher pode ser também uma estupradora. Eu vou evitar usar os termos estuprador ou estupradora, até porque a gente está aqui numa conversa acadêmica, uma conversa séria, então vou tratar como sujeito ativo e sujeito passivo do crime, tá bom? E aqui já está compreendido isso que eu falei. Ainda existe hoje em dia uma parte da doutrina que fala sobre a honestidade da vítima, sobre você relativizar se a vítima é, por exemplo, prostituta, ou se a vítima, por exemplo, estava envolvida num bacanal ou numa orgia.
Reparem, tem um julgado do Tribunal de Justiça de Goiás, de 2 anos atrás, que diz sobre um homem que foi penetrado no ânus, e ele diz que foi a uma festa, uma orgia, e ele disse que só queria ser ativo. E o julgado do Tribunal de Justiça de Goiás afirma que quem submete a uma festa desse gênero está à mercê, sujeito ao que ocorrer lá. Essa decisão não é antiga, essa decisão é super recente e basicamente essa decisão vai contra tudo que a gente tenta colocar na lei de crimes sexuais, dentro dos crimes sexuais hoje em dia. Eu vou pedir licença para vocês para ler um trecho aqui de autoria do Renato, que quem quiser anotar, ele define muito bem a alteração que houve de 2009 para depois. Pode ser vítima de estupro qualquer pessoa, isso aqui a gente já discutiu, independentemente de sua condição, desde que violada sua capacidade de consentimento. Então, quando a gente trata dos crimes sexuais ou dos crimes contra a dignidade sexual, hoje em dia a gente está falando sobre capacidade de consentimento. O sexo não consentido, o ato libidinoso não consentido, incorre em infração penal. Então a gente está falando de uma coisa muito mais ampla do que isso. Inclusive, a alteração trouxe esse nome crime contra a dignidade sexual, que é um nome que, para mim, é um nome equivocado. O nome correto seria crimes contra a autodeterminação sexual, ou crimes contra a liberdade sexual. Quando você vai tratar de crimes sexuais, ou crimes que tratam de atos sexuais ou atos libidinosos, é a autodeterminação da pessoa que está em consideração. Ou seja, ele pode sim ser praticado entre marido e mulher. E inclusive, infelizmente, é uma coisa muito comum que acontece. A mulher é submetida a um ato sexual pelo mero fato de ser esposa do marido. E também pode acontecer, por exemplo, com uma prostituta. Muitas vezes o homem com a prostituta ou a mulher com o parceiro que está se prostituindo, ela infringe um ato, ou ele infringe um ato, obrigando a alguma coisa que não queria, ou que não estava nos termos acordados anteriormente, quando eles contraíram a relação da prostituição. Então, hoje em dia, você pode colocar que tudo que não é consentido, e obviamente a gente vai tratar das exceções, a gente vai ver como que funciona o tipo penal, a gente coloca dentro dessa figura, da Lei 12.015 de 2009. A lei ela criou tipos autônomos para os crimes sexuais cometidos contra a pessoa vulnerável. Antigamente a gente não tinha uma previsão dessa forma e o artigo 217A foi criado. Então a violência presumida deixou de existir, revogando o artigo 224, e na sistemática atual não há uma presunção da violência, mas sim uma definição legal absoluta. Ou seja, toda pessoa em situação vulnerável que é vítima de um ato sexual e por estar vulnerável é não consentido, cai nesse caso. A ação penal, lembra que eu estava fazendo uma lógica antes e agora eu estou mudando um pouquinho a lógica. A ação penal ela é pública em todos os casos, condicionada à representação no estupro comum. Ou seja, a pessoa que é estuprada, ela precisa representar contra o seu agressor para que a persecução penal comece. Isso por uma questão natural de preservação da vítima. Muitas vezes a vítima não quer reviver ou não quer participar novamente de estar diante daquele fato que foi tão conflituoso psicologicamente para ela, ou até inclusive fisicamente. Então a ação penal é incondicionada. Nos casos de estupro de vulnerável, obviamente, é incondicionada. E no caso de estupro comum, é condicionada. Tudo bem até aqui? E mais, principalmente, e muito importante, a lei incluiu o estupro de vulnerável no rol de crimes hediondos da Lei 8.072. Semana passada, vocês tiveram a lei de crimes hediondos aqui, com a Érica, e ela certamente deve ter falado do estupro de vulnerável. Então aqui é um complemento à aula dela. Tudo que vocês ouviram sobre os crimes hediondos da Lei 8.072, questão de tramitação processual e tudo mais, se aplica ao estupro e o estupro de vulnerável. Tudo bem?
eu falei do professor Renato, a gente também pode fazer uma citação aqui para o Regis Prado. O Luiz Regis Prado é um manual de direito penal, não sei se vocês conhecem ou têm acesso ao manual de direito penal, que eu julgo muito prático. Então, para questões do cotidiano que vocês buscam tirar uma dúvida, o manual do Luiz Regis Prado é bem bom, tá? Ele faz, inclusive, essa inovação do legislador em 2009, um paralelo com o Código Penal francês, Código Penal italiano, Código Penal espanhol, que se vocês tiverem a oportunidade um dia de dar um Google, é muito fácil encontrar. Inclusive, é muito fácil encontrar versões traduzidas. Aí dá uma lida para comparar, para ver o que é o estupro num lugar, o que é o estupro no outro, qual o verbo que é utilizado. Antigamente existia a questão do pene intravase, o pênis e a vagina, e hoje em dia é qualquer ato sexual ou libidinoso. Tudo bem? Ok até aqui? Sim. Bom, vamos lá. Artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. 6 a 10 anos. Na lógica que a gente estava aplicando até agora, a gente vai ter o verbo constranger, a gente vai ter conjunção carnal, praticar ou permitir que com ele se pratique. Temos 4 verbos e o primeiro que eu quero perguntar para vocês é: o que é constranger? Alguém tem uma dica? Um chute? Obrigar. Não obrigar, mas forçar, coagir. Coagir, obrigar. E, por exemplo, quando eu faço alguma coisa que deixa uma pessoa envergonhada, eu não estou constrangendo ela? E aí, se aplica ou não? Isso estava na mídia ano passado. Do ônibus. Lembra? Naquele caso, a mídia em específico, os jornais de grande repercussão, eles estavam querendo usar o constranger de uma maneira diferente. Constranger como aquilo que te deixa envergonhado. E eu não estou falando aqui se é errado o que aconteceu nos ônibus ano passado, e longe disso, mas o constrangimento que o legislador penal pensou é constranger alguém. Aí, agora você pode pular tudo a praticar ou permitir que com eles pratique. Ou seja, você não está dando um sentimento de vergonha para a pessoa. Você está obrigando. Você está... qual que é o verbo que você usou? Coagindo. Você está coagindo, você está obrigando. Então, toda vez que a gente for pensar no constranger, a gente tem que pensar como uma forma violenta, uma forma ameaçadora, para causar um resultado. Então, a partir de um constrangimento, ou seja, uma coação, uma obrigação, por meio de violência ou grave ameaça, você vai chegar num resultado, que é a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. A conjunção carnal é um ato que a gente conhece como cotidiano, conhecido como o pênis e a vagina, ou o pênis e o ânus, ou alguma... E aí a gente cai em outros atos libidinosos. Outros atos libidinosos, como a masturbação, como o sexo oral, e aí por diante. É interessante pensar que o limite do ato libidinoso, ele é um pouquinho cinzento. Eu acho que na época de faculdade, quando o professor explicou para vocês, ele deve ter falado assim: antes de 2009 o beijo não era estupro, e depois de 2009 o beijo é estupro. É uma batida de martelo que as pessoas colocam. Por quê? O tipo penal ficou muito aberto. Se algum dia vocês estiverem diante de uma situação de uma prova dissertativa para fazer uma crítica ou trabalhar em cima do tipo penal do estupro, vocês podem fazer essa crítica, que é um tipo penal muito aberto. É um tipo penal que é permissivo ao julgador julgar da forma que for mais conveniente naquele momento. Qualquer outro ato libidinoso fica dentro do imaginário da pessoa que está praticando o ato. Então, imaginem que
os atos sexuais e os atos libidinosos, eles são infinitos, eles são infindos. Muitas coisas que a gente não imagina que existam, existem. E dessa forma, obviamente, o ato libidinoso colocado no artigo 213 é algo muito amplo, é algo muito complexo. Então, obviamente, uma pena de 6 a 10 anos para quem dá um beijo, ainda que um beijo lascivo, um beijo, é algo um pouco gravoso diante de outras penas que o Código Penal tem. É um juízo de valor que eu estou fazendo que vocês têm que poder ler na doutrina para entender como isso pode ser aplicável a um caso prático. E aí, por enquanto, alguma dúvida nesse assunto? Continuando, eu vou passar do 212 e continuar só pelos tipos penais e depois a gente tira as dúvidas. O artigo 215, ele é um artigo mais interessante porque a gente consegue imaginar situações diferenciadoras. Violação sexual mediante fraude. E a violação sexual mediante fraude, ela tem um caráter que aqui não tem. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a manifestação de vontade da vítima. Imaginando, por exemplo, que o crime de estupro é um roubo, no que a gente pode colocar aqui? No furto? No estelionato. Vejam, o roubo, e guardadas as peculiaridades e as proporções, existe uma aplicação de violência para que se obtenha um resultado final. E a vítima do roubo o bem é tomado da vítima do roubo de uma forma involuntária. Ela não entrega de uma forma voluntária. Assim como no estelionato e na violação sexual mediante fraude, a conjunção carnal não é conseguida por meio de um consentimento. Só que é um consentimento viciado. É um consentimento que foi prejudicado por uma fraude, um ardil, um artifício que a pessoa usou. Existe um caso muito famoso da violação sexual mediante fraude por meio de uma suposta religião. Um líder religioso de uma determinada religião, que eu não vou citar a religião, até porque não vem ao caso, não faz diferença nenhuma, falava com as fiéis do círculo social religioso dele e dizia: olha, se você está com um problema familiar, se você está com um problema de doença, se você está com um problema qualquer, venha aqui até a minha igreja ou até a minha denominação religiosa. Se você tiver relações sexuais com um líder religioso X, os seus problemas estão resolvidos. Então imagine uma mulher que tinha dificuldade de engravidar. E aí ele falava: olha, se você tiver relações sexuais comigo, você vai conseguir engravidar a partir de agora. Então a pessoa, mediante fraude, ela teve uma dificuldade na manifestação de vontade. Porque não era a vontade dela, porém é uma vontade viciada. Ela manifestou a vontade, só que é uma vontade viciada. Então ela foi violada sexualmente mediante fraude. Tudo bem? Continuando. Observem, a pena aqui de 2 a 6 anos é muito menor do que a pena do caput do 213, que é de 6 a 10. E, obviamente, isso se mostra porque aqui não teve violência. Muitas vezes aqui a pessoa pode apontar uma arma na cabeça, a pessoa pode enforcar, a pessoa pode bater. E, com isso, a violência faz muito mais sentido você majorar a pena para o caput do artigo 213. Explicando a pena que sobe, a pena que aumenta, o parágrafo 1º do artigo 213 diz: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, ou maior de 14 anos, reclusão de 8 a 12 anos. Ou seja,
Uma pessoa que tem uma lesão corporal de natureza grave, eu não sei se vocês já tiveram lesão corporal, né? Não? Então, vão ter ainda essa semana ou semana que vem. Uma pessoa que tem lesão corporal de natureza grave, o agressor dela, no caso, que praticou o estupro, tem a pena majorada para 8 a 12 anos. E aqui, no parágrafo 1º, a gente já enxerga o recorte entre o estupro de vulnerável e o estupro adulto. O vulnerável é o menor de 14 anos. Então, entre 14 e 18 anos, a gente tem uma janela, e essa janela está englobada aqui no parágrafo 1º. Requisito objetivo, vejam bem, é um requisito objetivo. Se a pessoa tem mais de 14 ou menos de 18, é um recorte temporal, não é difícil de você enxergar esse recorte, a menos que haja continuidade delitiva. Imagina que um padrasto que estupra a enteada sistematicamente por muitos anos, ele começou quando ela tinha 16 e terminou quando ela tinha 22 anos, então a gente tem uma continuidade que pode mudar essa figura, mas dos 16 aos 18, ou melhor, dos 14 aos 18, é um marco cronológico específico. Tudo bem? E agora a conduta mais grave, que inclusive recebe uma reprimenda máxima do Código Penal, é o caso do parágrafo 2º, se da conduta resulta a morte. Então a gente vai estar, se o estupro resultar a morte, e nisso inclui a violência ou a grave ameaça para infligir o estupro, a gente está diante de 12 a 30 anos. Tudo bem? Assédio sexual, artigo 216-A. Artigo 216-A, ele é interessante porque ele é o que a gente ouve muito falar numa linguagem leiga, só que, em verdade, ele é um tipo muito específico, com verbos muito parecidos com o do estupro. Constranger alguém, ok, tá igual. Com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Agora, vamos fazer um parênteses aqui. Esquece o com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, a gente tem um requisito de emprego, cargo ou função. Ok? Emprego, cargo ou função. E o constrangimento vai estar ligado a isso aqui. Tudo bem? E desse constrangimento de emprego, cargo ou função, a gente chega no favorecimento sexual ou vantagem ou favorecimento sexual, que vai dar na mesma, né? Uma dúvida que eu tenho aqui para passar para vocês. Existe diferença de vantagem ou favorecimento sexual? Como que a gente pode pensar nisso? O que é uma vantagem sexual? Oferecer um cargo maior? Não, desculpa. Não, vamos lá, pode comentar. Vantagem da ideia de alguma recompensa, né? Bom, vamos lá. Aqui a gente tem mais de um bem jurídico tutelado. Primeiro de tudo, além, obviamente, da dignidade sexual ou da liberdade sexual, eu vou citar para vocês mais outros dois bens jurídicos. Um que é a honra sexual e o outro que é o respeito às relações de trabalho. Se vocês quiserem anotar, honra pessoal e respeito às relações de trabalho, eles estão intimamente ligados com a questão do assédio sexual. Vejam, a pessoa que é constrangida à prática de sexo no ambiente de trabalho não necessariamente vai ser vítima de assédio sexual, porque não necessariamente ela vai estar sendo constrangida por alguém superior a ela. Pode ocorrer um constrangimento
por alguém inferior hierarquicamente. Só que uma pessoa que é superior hierárquico, ela tem a possibilidade de constranger de formas diferentes. Por exemplo, com a ameaça de demissão. Então, se a gente precisa de um exemplo do constrangimento, olha, ou você faz favores sexuais, e a gente vai entrar na questão do favorecimento sexual para mim, ou então eu te demito, ou então eu vou te transferir para uma unidade da empresa que fica muito longe da sua casa. E é esse tipo de ameaça que pode acontecer. E aqui a gente tem um problema muito grande que eu tentei pedir para vocês me ajudarem, e a gente não vai conseguir chegar num denominador comum. A vantagem ou favorecimento sexual é algo muito amplo. A vantagem ou favorecimento sexual é algo muito, muito aberto. Então, mais uma vez, a gente não vai conseguir fechar um caso no que seja vantagem ou favorecimento sexual, e a gente fica a cargo da casuística, a gente fica a cargo dos casos que os tribunais julgam, e a gente vai ver nos exercícios como que a gente pode encarar isso aí. Tudo bem? Vou continuar aqui. Artigo 217-A. O artigo 217-A ele é muito mais simples e ele é muito menos elaborado do que o 213, porque no 213 já está explicada a essência do negócio. Ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Ou seja, a gente tem um requisito objetivo da idade, a gente tem a questão da conjunção carnal, que a gente já discutiu o que é, e a gente tem o problema do ato libidinoso, que a gente também discutiu o que é e o que não é, de acordo com um tipo penal aberto, como é qualquer outro ato libidinoso. Então, eu acredito que quando a gente fala de ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso, a gente já discutiu isso no artigo 213, e o marco temporal objetivo do menor de 14 anos, eu acho que está bem estabelecido e não tem dúvida nenhuma. O que a gente pode pensar é o parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. De quem que a gente está falando aqui no parágrafo 1º? Por exemplo, sim, as pessoas que estão internadas em coma. Uma pessoa alcoolizada, por exemplo. Muito bem, uma pessoa embriagada, uma pessoa alcoolizada, uma pessoa com deficiência mental. O próprio tipo diz, e a gente não consegue explicar quem é a pessoa com deficiência mental, mas é fácil da gente entender a quem o tipo faz referência quando fala. Uma pessoa em coma, por exemplo, que é abusada por um enfermeiro. Uma pessoa desacordada numa festa, num momento numa festa, no carnaval, ou em qualquer outra coisa que esteja alcoolizada, ou ainda que não alcoolizada, sob efeito de outras drogas que não o álcool, e que não tenha capacidade de oferecer resistência, e o ponto interessante é que não possa oferecer resistência ou discernimento para a prática do ato. Aí a gente volta naquela frase que eu pedi para vocês anotarem no começo da aula. Violada a capacidade de consentimento. A pessoa, quando ela não tem a capacidade de consentimento, ou ela vai ter essa capacidade violada por fraude, artigo 215, ou ela vai ter essa capacidade violada por violência, artigo 213, ou ela vai ter essa capacidade violada por uma falta de discernimento, seja porque ela é uma criança, ou adolescente, no caso de 12 a 14, mas um menor de idade, ou porque está enferma, com deficiência mental, ou não tenha necessário discernimento, que é o caso da pessoa alcoolizada ou a pessoa embriagada. Tudo bem?
Da deficiência, eu fiquei até em dúvida depois que teve essa nova lei da deficiência, dos portadores de deficiências, que eles têm livre a manifestação sexual, vamos dizer assim, Sim, que eles podem casar. sim. É isso que eu... Relativamente plenamente capaz. É que a gente tem que separar essa seara civil e administrativa da parte penal. Veja bem que uma pessoa que apresente uma deficiência parcial, ela pode buscar contrair matrimônio, ela pode buscar ter relacionamentos sexuais, desde que essa manifestação de vontade se dê de uma forma racional. Existem casos, e não são poucos, de pessoas com deficiências que manifestam para a família e por muito tempo manifestam essa vontade de ter relações sexuais ou de contrair um matrimônio, e isso foi autorizado, tanto que a lei veio para permitir isso. Mas o caso do crime é um caso muito mais típico e patológico da pessoa que se aproveita da ingenuidade ou se aproveita da vulnerabilidade, que é uma palavra melhor, se aproveita da vulnerabilidade da pessoa com deficiência para praticar o ato. É importante a gente entender que a manifestação de vontade, ainda que posterior, ela afasta a figura do crime e leva para essa parte civil que você está trazendo. Tudo bem? Não, né? Bom, vou tentar explicar um pouquinho melhor. Por aí mesmo, eu vou dar uma sugestão para você fazer um exercício de pensar nisso, e eu não sei se isso vai ficar muito claro, mas veja que a lei que dá autonomia para as pessoas com deficiência a praticarem determinados atos, ela é uma lei que tutela a parte civil, ela não tutela a parte penal. E, portanto, são duas coisas que dificilmente ou não conseguem se misturar. Aqui a gente está pensando em sujeito ativo do crime, não da relação sexual, mas sujeito ativo do crime e sujeito passivo do crime. O sujeito ativo do crime, ele age com o dolo específico de ter a conjunção carnal ou ter o ato libidinoso. E o sujeito passivo do crime, ele não tem a capacidade de se manifestar e consentir. Então, num caso, a gente está falando de um fato civil, onde a capacidade de consentimento foi analisada anteriormente e posteriormente exteriorizada pela pessoa com deficiência, seja ela uma deficiência mental ou uma deficiência física. E no outro caso, a gente está falando de alguém que foi forçado ou foi ludibriado a ponto de cair num artifício de conjunção carnal ou ato libidinoso. Não sei se eu expliquei com outras palavras, mas... Continuando. Artigo 218. O artigo 218, ele traz um verbo novo, que até agora a gente não tinha estudado na aula de hoje. Induzir alguém, menor de 14 anos, a satisfazer lascívia de outrem. Vejam, satisfazer lascívia de outrem é também um negócio muito amplo, né? Muito complexo. A satisfação de lascívia ela pode se dar por diversas formas. Inclusive, por exemplo, por meio de fotos. Uma lascívia já pode ser satisfeita apenas e tão somente por meio de fotos. E aqui a gente está com um problema muito grande, porque o tipo penal é muito aberto. E talvez o tipo penal tenha sido editado de uma forma aberta, de uma forma proposital, de maneira proposital, para a gente chegar nesse resultado que a gente tem hoje. Toda pessoa que induz outra com menos de 14 anos, e veja, aqui já nem está mais tutelado aquele entre os 14 e os 18 anos. Induz alguém com menos de 14 anos a satisfazer a lascívia, e aí a gente entra numa discussão mais profunda do que vem a ser satisfazer a lascívia, a gente cai no tipo penal do artigo 218, com uma reclusão de 2 a 5 anos. O interessante é
é pensar o seguinte: o César Roberto Bittencourt, aqui mais um autor, se vocês quiserem anotar, ele diz que lenocínio é a atividade de prestar assistência à libidinagem de outrem, ou dela tirar proveito. Então aqui a gente está diante de um lenocínio, tá? Se vocês quiserem anotar um sinônimo para esse crime, o lenocínio em sentido lato pode abranger não apenas a atividade criminosa dos mediadores, ou seja, aquele que induz, como também daqueles que se aproveitam, de um modo geral, da prostituição ou degradação moral. No lenocínio, por certo, estão compreendidos os tráficos de mulheres, o proxenetismo e o rufianismo. O rufianismo é a cafetinagem, tá? Falando num português mais aberto. E o proxenetismo é a mediação para servir a lascívia de outrem, como essa parte de convencer, induzir ou fazer esse trabalho em cima de uma criança para a pessoa ter a sua lascívia satisfeita. Eu vou pular para o 218A porque ele trata do mesmo recorte de sujeito passivo. A vítima do artigo 218 são as pessoas com menos de 14 anos e, no caso do artigo 218A, também são as pessoas com menos de 14 anos. E o tipo penal de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou de adolescente. E aqui a gente consegue imaginar melhor do que a gente está falando. O ato aqui está mais bem desenhado. Por quê? Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar, ou seja, a pessoa menor de 14 anos ela não precisa participar do ato. Meramente que ela assista o ato, e não assista no sentido de ajudar, assista no sentido de ver, que ela presencie conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Ou seja, alguém que doentiamente ou criminosamente coloca uma criança dentro do quarto e pratica uma relação sexual às vistas da criança, está incorrendo aqui no artigo 218A, e a pena é de detenção de 2 a 4 anos. Vejam, o sujeito ativo do artigo 218A, ele é muito amplo. Na verdade, pode ser qualquer pessoa adulta para praticar o crime, ou quaisquer pessoas adultas, inclusive familiares da criança. Em regra, quando os crimes acontecem do 217A, 218 ou 218A, eles acontecem por meio de familiares, porque os familiares têm um acesso muito maior e muito mais facilitado às crianças ou a essas pessoas com menos de 18 anos. Só continuando aqui, o artigo... Seja o dolo sempre nesses aspectos, porque às vezes a criança pode presenciar com descuido. Sim, exato. É importante a gente colocar, eu não estava falando da questão do dolo, até porque necessariamente existe a figura do dolo como elemento objetivo do crime, tá? Então, é aquela pessoa que pratica ou induz a praticar, mas de forma dolosa. Muitas vezes um descuido familiar pode acarretar nisso, mas dificilmente isso vai inclusive chegar ao alcance das autoridades, mas é um crime necessariamente doloso. Tudo bem? Como eu falei no começo, os crimes contra a dignidade sexual, ou então, se a gente for chamar pelo nome que a gente julga mais correto, os crimes contra a liberdade sexual, eles são de ação penal pública condicionada à representação, porém, caso a vítima seja menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, é uma ação penal pública incondicionada. A gente tem uma regra geral de aumento de pena que não tem nada a ver com os crimes, ou melhor, com os tipos penais que se aplicam a todos. Ou seja, a pena é aumentada de quarta parte, ou seja, 1/4, se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas.
Inclusive, isso aqui é uma das coisas mais comuns a acontecer. A pena é aumentada da metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, tio, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título que tenha autoridade sobre ela. Então vejam bem que aqui a gente está tratando até da figura do empregador novamente, tá? E como eu falei, muitas vezes o crime é praticado por pessoas com quem a vítima tenha parentesco, então a preocupação foi justamente nesse sentido. Só uma dúvida. Claro. Do slide anterior. Mas ele seria vis idem, esse aumento de pena aí? No caso do empregador? É porque muitas vezes a pessoa que tem autoridade hierárquica não necessariamente é o empregador. Imagina que exista o chefe e existe o empregador, tá? Mas a pergunta é válida porque se aplicar para um, não pode aplicar para o outro. Imagina que o empregador e a autoridade hierárquica estão na mesma pessoa. Não pode aplicar duas vezes. Até porque não faz sentido por causa do bis in idem que você comentou. Vamos lá fazer exercício? Ó, essa aqui é a mesma prova daquela que a gente fez na aula anterior. Então, DPE de Alagoas, a gente já fez uma, a maioria acertou, vamos ver nessa. Deverá responder por crime de assédio sexual. Vamos só limpar aqui. Mais uma vez sobre fazer a prova. Aqui a gente tem 2 pontos para tomar atenção. Deverá e a gente tem o crime logo embaixo, assédio sexual. Então, a gente não pode confundir o tipo, e não deverá e alguma coisa nesse sentido. Então, vamos lá. Quem que responde pelo crime de assédio sexual? Sem ver as alternativas. O crime de assédio sexual é o crime no ambiente de trabalho, superior hierárquico, em razão do cargo. Então tudo bem. Então já de começo a gente sabe do que a gente está falando. A gente leu o enunciado, a gente sabe do que a gente está falando. Vamos continuar. Líder religioso que no ambiente ecumênico por reiteradas vezes importunar fiel para que realize ato de natureza sexual. B. Agente que, se valendo de lotação elevada em veículo de transporte público, isso aqui é todo dia, né? Agente que, se valendo de lotação elevada em veículo de transporte público, praticar ato libidinoso sem o consentimento da vítima. C. Indivíduo que constranger a vítima, em ambiente virtual, a se expor ou praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Vejam bem, as 3 alternativas primeiras, elas têm um ponto em comum. Ele está colocando o local onde o crime é cometido. Ele colocou o primeiro no ambiente ecumênico, o segundo da lotação elevada em veículo de transporte público e o terceiro em ambiente virtual. A mente de quem produz a prova, ela aplica uma lógica. Não é nem maléfica nem insana, ela tem uma lógica. Se você perceber que tudo tem um motivo, e percebam que a prova é para ser algo que filtre, a prova é para ser algo que apresente certo grau de dificuldade. Então, é só você ver, todas estão falando do local onde está sendo cometido, então vamos pegar no local. Assédio sexual me lembra o quê? Trabalho. Então, vamos continuar. Sujeito que praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal com vítima alcoolizada. Aqui ele mudou um pouquinho, mas a gente estudou a vítima alcoolizada agora há pouco. A gente sabe do que se trata. E empregador que fora do ambiente laboral constranger funcionário a conceder favorecimento sexual, valendo-se de sua condição hierárquica. Agora, vocês tiveram alguma dúvida nessa alternativa aqui? Não. Nem o fora do ambiente laboral? Não. Vale ser a condição hierárquica.
Mas pode ser fora. Pode ser fora e pode ser dentro. Essa é... Valendo-se da condição hierárquica, independe do local que isso acontece. Pode ser fora, pode ser dentro. Vamos continuar? Eles editam depois, né? Vamos lá. De novo. Eu estou repetindo prova aqui, ó. No caso do crimes contra os sentimentos religiosos e contra o sentimento dos mortos, a gente fez uma da DPE do Alagoas também, CESP 2017. Então vejam, para a aula de um dia eu consegui pegar 2 concursos diferentes do mesmo ano que tratam de 2 temas que na vida real a gente quase não enxerga acontecer. Por exemplo, crimes sexuais a gente vê muito, mas crimes contra os sentimentos religiosos ou crimes contra os mortos. Então, nas questões que a gente menos imagina, pode estar 1 ponto, 2 pontos que vai buscar a vaga, tá? Então vamos lá. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, a ação penal. Então vamos lá. O que está errado? Que alguém já falou. Não, pode falar. Ainda não? Ó, aqui a gente vai fazer um exercício diferente. A, B, C, D, E. 1 e 2. 1 e 3. 2 e 3. 2 e 4. 1, 3 e 4. Qual que é a técnica que vocês estão usando? Então qual que vocês querem que eu elimine? A, B e a E. Tá fora do jogo. Por quê? Porque a ação é privada. Exclusivamente. Além de ser exclusivamente ligação penal privada. Muito bem. Então, a 1 está errada. Então, a gente vai tirar essa aqui que tem a 1. Essa aqui que tem a 1. E essa aqui que tem a 1. Então, sempre que for de afirmativas para vocês dizerem qual está certo e qual está errado, caso não saiba a primeira, pula para a segunda. Caso não saiba a segunda, pula para a terceira, até você conseguir ir reduzindo as suas possibilidades aqui. Se não souber nenhuma, você... Se não souber nenhuma, esforça um pouquinho que sai. 2. Pode ser pública incondicionada ou condicionada à representação, conforme a idade da vítima. Tem a 2 aqui, tem a 2 aqui. Então, por enquanto, as duas estão certas. 3. Pode ser iniciada a qualquer tempo, desde que o fato seja comunicado à polícia ou ao Ministério Público. A inscrição tem tudo que Em 6 meses de antecedência. Independente do menor. Se for menor, Quando for depois condicionada a representação. Então, a gente tem um ponto da representação. Qual que é o prazo decadencial para representação? 6 meses. E a gente tem também o fato que a colega levantou da prescrição. Sempre existe prescrição. Então, a gente pode colocar aqui também a prescrição. Então, em regra, quando a gente enxergar algumas coisas como pode ser iniciada a qualquer tempo, é importante a gente repensar sobre isso. Então, a 3 não é, né? Então, aqui a gente já tira 3, risca. É a D, será? Vamos ver. Será pública incondicionada nas situações em que a vítima tiver menos de 14 anos, padecer de doença mental incapacitante ou não puder oferecer resistência. É isso? Não, mas é assim, ó.
Caiu na DPE do Alagoas. Esse aqui é um Foi. Não puderam oferecer resistência genérica para qualquer pessoa? Então, na verdade, essa questão do não puder oferecer resistência aqui ficou um pouquinho ambígua, né? Porque parece que a vítima não pode oferecer, mas é da disposição legal. Pensa que aqui ele copiou o dispositivo legal e basicamente ele tá querendo que a gente conheça o parágrafo primeiro. Ele está esperando que a gente conheça o 217A. Ele quer que a gente conheça o 217A, ele quer que a gente saiba. Essa questão aqui é para ver duas coisas. Se conhece o 217A e se sabe que a ação penal é pública condicionada ou pública incondicionada, a depender da idade ou das condições específicas da vítima. Tudo bem? Mais uma da CESP, DPE Alagoas, de novo. Opa, errei. Bom, vamos lá. O item 4, ele guarda algumas divergências. Vamos voltar aqui no item 4. Será pública e incondicionada nas situações em que a vítima tiver menos de 14 anos, padecer de doença mental incapacitante ou não puder oferecer resistência. Aí a gente vem aqui para um ponto controverso para vocês lembrarem. A 5ª turma do STJ, em caso de vulnerabilidade da ofendida, a ação pública é incondicionada, nos modos do parágrafo único do 225, que é o que a colega levantou para a gente. Esse dispositivo não fez qualquer distinção entre a vulnerabilidade temporária ou permanente, que é o que o nosso colega também falou. Haja vista a condição de vulnerável é aferível no momento do cometimento do crime, ocasião em que há a prática dos atos executórios com vista à consumação do delito. Ou seja, agora a gente chega aqui na conclusão. Se a vulnerabilidade permanente ou temporária, no caso do estupro de vulnerável, a ação penal é sempre incondicionada. Entenderam? Sim. É a sua pergunta, não é? Bom, só repetindo aqui para vocês. Independentemente da vulnerabilidade ser permanente ou temporária, no caso do estupro de vulnerável, a ação penal é sempre incondicionada. Então aqui a gente está caindo no caso da pessoa que, alcoolizada, sofreu de uma violência sexual e foi estuprada, por exemplo, caiu no 217A. A 5ª turma do STJ acredita que, nesses casos, ainda que depois a vítima retome a consciência, descubra que foi estuprada, a ação penal é incondicionada. O engraçado é que a 6ª turma do STJ, vejam bem, é o mesmo órgão julgador, só muda a turma. A pessoa vulnerável de que trata o parágrafo único do artigo 225 é somente aquela que possui uma incapacidade permanente de oferecer resistência à prática dos atos libidinosos. Entenderam? Ou seja, aqui ele entende que a pessoa que é incapaz de oferecer resistência por ser vulnerável é aquela que está plenamente incapaz a todos os tempos, e isso vai mudar a regra do parágrafo único do artigo 225, mudando o tipo de ação penal pública para uma ação penal pública condicionada. E não temporária. E não temporária, permanente. Ação penal pública condicionada à representação quando é temporária e incondicionada quando é permanente. Aí aqui a gente tem o entendimento da doutrina. A doutrina majoritária defende a posição adotada pela 5ª turma, que é uma posição inclusive um pouquinho mais severa, é um pouquinho mais incisiva. Ou seja, pouco importa a natureza da incapacidade, permanente ou transitória. A vulnerabilidade está no momento da conduta. Mas é que também, professor, por exemplo, se você está pelo autor ou pelo réu, dependendo da câmera que cai, você vai ficar alegre ou triste, né? Sim, sim. Imagina, você está pelo cara que foi estuprado, pela moça. Cai na 6ª turma, se não foi aferível no ato... Exato. Isso é uma questão de construção jurisprudencial. A pessoa que é defensor ou advogado, ele está sujeito a esse tipo de casuísmo. A gente nunca sabe com quem que vai cair o nosso HC, a gente nunca sabe quem que vai nos julgar, então a gente tem que estar pronto para qualquer uma das situações. Uma vez sorteado o HC, você tem que tentar reformular o entendimento da turma. Se você não conseguir chegar lá, você muda o entendimento da turma, tá?